Saudações para você que está conectado no canal Verbo, Bíblia e Teologia. Eu sou Júlio Rocha e vamos de perguntas e respostas. Vamos lá então? A questão de hoje é: Pastor, o diabo pode ler ou entrar no pensamento? E de onde vêm os maus pensamentos? É uma pergunta curiosa, uma pergunta aí difícil. Vamos fazer um break para poder rodar a vinheta. Enquanto isso, você que não é inscrito no canal pode se inscrever. É só 10 segundinhos e nós voltamos já já. Bem, meus irmãos, esse é um assunto que demanda estudos na área da angelologia. Amém? Se tratando aí do diabo, de demônios, né? É a área da angelologia ou demonologia, né? Essa área ou essa classe, ela é inferior e, portanto, responde a uma outra classe que é a área da teontologia, tá? Que é o estudo sobre Deus. Então, para nós estudarmos aí essa questão, nós temos que estudar a classe angelológica e a classe teontológica, amém? A classe de Deus e a classe dos anjos, classe do Criador, classe dos seres criados, tá certo? Pela classe teontológica, nós estudamos aí os atributos de Deus chamados incomunicáveis, amém? Desses atributos incomunicáveis de Deus, 3 deles são muito comuns entre nós, né? Sempre falado entre nós, povo evangélico, que são os conhecidos atributos homini, ou atributos de um todo. Esses atributos aí, eles tratam da área do conhecimento, ou seja, a omnisciência, a área do ser e do estar, que é a área da onipresença, e também a área do poder, que é a omnipotência. Então são atributos de Deus incomunicáveis. Por aí a gente já delimita o assunto para responder essa questão, tá bom? Se são atributos incomunicáveis, quer dizer que Deus não divide eles com ninguém, são exclusivos de Deus, amém? Já a pasta da angelologia, ela versa sobre os seres criados, os anjos, né? Que segundo a Bíblia, em Salmos 8 e 5, os anjos são pouco maiores que os homens, ou ali fala dos homens, né? Pouco menor que os anjos, amém? E fala também que os anjos são executores de Deus, né? Como no Salmo 103, verso 20, e por aí vai. Os anjos são uma classe, né, serviçal de Deus. Os demônios, nós sabemos, pertencem à classe angelical, tá certo? Nunca é demais lembrar aqui a classe angelical que se rebelou contra Deus e foi precipitada na condenação do lago de fogo e enxofre. Amém? Sendo o diabo, portanto, pertencente à classe angelical, né, e não à classe teontológica, logicamente e obviamente ele não vai possuir os atributos de Deus que são incomunicáveis, os atributos omni, dentre os quais inclusive pertence aí a omnisciência, saber de todas as coisas, né? Ou omnipresença, de estar em todos os lugares, sendo eles materiais e imateriais. Portanto, logicamente ele não conhece, né, os pensamentos humanos e não pode dominá-los, ok? Salvo se ele conseguir persuadi-los, ok? Aí já entramos num caso de possessão também, né? Mas não é propriamente os pensamentos que ele domina. E também isso não acontece com um crente salvo. Portanto, irmãos, fique tranquilo quanto a isso, amém? Nesse aspecto, a Bíblia nos recomenda fortemente, primeiramente com Jesus Cristo, já no Evangelho de Mateus, capítulo 26, verso 41, a vigiar e orar, né? Note que vigilância vem primeiro ante a oração. E a combinação vigilância e oração é para quê? Para que não entremos em tentação. Se entrarmos em tentação, nós temos um fator negativo em nós, que é a nossa natureza, e o diabo se aproveita disso. Amém? Paulo também recomenda aos crentes de Éfeso, da igreja de Éfeso, para não dar lugar ao diabo. Amém? Paulo diz aqui muita coisa sem dizer muito, né? Paulo ressalta, ou quer ressaltar aqui, na verdade, a periculosidade de Satanás. Amém? Brincar com o diabo, ignorar o diabo, não é uma boa coisa, até mesmo para crentes. Amém, irmãos? Está lá em Efésios 4 e 27.
tá certo? Aos Coríntios, Paulo também adverte sobre a vantagem que Satanás pode ter sobre uma pessoa quando essa pessoa ignora as atitudes dele, os ardis, as traquitanas que ele arruma contra os crentes e contra a igreja, contra o projeto de Deus. Está lá em 2 Coríntios capítulo 2 e verso 11. Amém? O caso de Jó é talvez um exemplo mais palpável aqui que nós temos, né? Mais raso, mais simples, que nós podemos ter acerca de que Satanás não pode, na verdade, perscrutar tudo que o homem é ou que o homem faz, no sentido imaterial do seu ser. Amém? Nós vemos nos primeiros 2 capítulos do livro de Jó que ele atribui a fidelidade de Deus, na verdade, aos bens que Deus tinha dado a Jó. Isso nós encontramos no capítulo 1, verso 10 e verso 11. Amém? E depois de tentado nessa área, Jó não se dobrou e ele tenta de novo, ele chuta, na verdade, né? E vai dizer que é a saúde de Jó. Tudo quanto ele tem, osso por osso, pele por pele, ele vai dar pela sua vida. Quando ele estiver morrendo, ele vai negar. Deus diz, vai lá e toca. Capítulo 2, verso 4 e 5. Amém? Deus não deixou tocar na vida, mas deixou tocar na saúde. Em tudo isso, diz a Bíblia que Jó não pecou. Nós sabemos hoje, né, que o diabo errou, porque na verdade o que Jó tinha por Deus era uma profunda gratidão e louvor, não por aquilo que Deus tinha dado para ele, mas pelo que Deus era, né, ou pelo que Deus é. Amém? Ou seja, a integridade de Jó, ela não pôde ser mensurada pelo diabo, né? E quanto mais os seus pensamentos. Amém? Se o que o diabo viu em Jó não foi suficiente para que ele dissesse algo de certeiro sobre a sua vida, quanto mais os seus pensamentos. Tá bom, pastor, que o diabo não entra no pensamento do crente, beleza, mas e de onde vêm os maus pensamentos então, se não é o diabo? Irmãos, Jesus, ele nos ensinou que os maus pensamentos provêm do nosso próprio coração, advindos da nossa natureza pecaminosa. Amém? Tem um texto para isso, Mateus capítulo 15, verso 17 ao verso 20. Amém? Nós podemos até lê-lo aqui para vocês. Vamos utilizar a nossa versão Almeida Revista e Atualizada. Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Jesus está falando da comida natural, né? Se você come, vai para o ventre e depois você evacua isso, né? Aí Jesus faz a contraposição usando aí o termo mas o que sai da boca vem do coração. E isso é o que contamina o homem. Porque do coração procede os maus desígnios, olha aí quanta porcaria. Homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Amém? Jesus tinha sido indagado sobre os discípulos comerem sem lavar as mãos. E Jesus dá essa explanação para dizer que a natureza pecaminosa do homem é que, na verdade, gera os maus pensamentos. Como diz Tiago, no capítulo 1, a partir do verso 12, é como um bebê, toda ação é como um bebê gerado, pecado consumado. Amém? Mas tudo nasce, na verdade, da concupiscência. Foi o que entrou no mundo com a queda do primeiro casal. Amém? E você sabe o que é, de uma maneira mais prática, o que chamamos de natureza pecaminosa? É a capacidade, a possibilidade do homem pecar, tá? Aliás, é a tendência que o homem tem, inevitavelmente, ao pecado, tá? Essa tendência, eu vou frisar novamente, é inevitável. Não tem como não pecar, tá bom? Por isso a Bíblia é cheia de expressões como todos pecaram, né? Não há quem faça o bem. Não tem antídoto para a natureza humana que o faça não pecar. Amém? Isso do ponto de vista natural, do ponto de vista puramente humano, tá? Então vem as tentações de fora para dentro e o homem acaba muitas vezes seduzido por ela e pecando. Só que ele também não peca simplesmente pelas coisas de fora, porque senão ele seria um robô. Mas principalmente, além de pecar de fora para dentro, ele peca de dentro para fora.
Você, por exemplo, peca sem abrir a boca. Amém? Você peca abrindo os olhos. Você peca abrindo os seus ouvidos. Amém? Então, essa capacidade, principalmente, de pecar de dentro para fora, é a natureza humana, tá bom? Que a Bíblia também chama de carne, tá bom? Jesus, ele é o chamado segundo Adão, porque ele não pertence a essa categoria que possui a natureza pecaminosa. Amém? Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Então ele não tem participação na semente adâmica, como todos nós temos através da procriação. Ele estava sujeito ao pecado externo, tanto que foi tentado pelo diabo, mas não pecou, nem de fora para dentro, e principalmente não pecou também de dentro para fora. Amém? Por causa da sua natureza santa. É por isso, irmãos, o grande mistério da salvação revelado nas Escrituras, que o crente, ele assume uma nova natureza quando ele se encontra com Cristo. Amém? Cristo se apossa, como segundo Adão, dessa velha natureza, enterra ela na cruz. Amém? Ressuscita um novo homem, né? E esse novo homem, segundo Cristo, ele já não peca. O pecado para ele é um acidente, oriundo da sua natureza ainda não trocada na glorificação. Amém? Por isso nós permeamos nessa terra. Pecamos, erramos? Sim, mas o pecado para nós é um acidente. Nós não vivemos mais na prática do pecado, porque temos a natureza de Cristo. E em breve assumiremos também o corpo glorificado de Cristo. Amém? Aí nunca mais pecaremos nem de fora para dentro e nem de dentro para fora. Amém? Isso não é glorioso? Sabe o que é mais glorioso? Quando nos encontramos com Cristo e Ele nos redimiu, nós assumimos a natureza de Cristo, né? Fomos incorporados ao corpo de Cristo, nós começamos a desenvolver o fruto do Espírito, amém? E o fruto do Espírito ele tem um aspecto que age exatamente nessa área de combate, nessa área que é afetada pelo mal, ou seja, é o aspecto do domínio próprio. O domínio próprio é a porta que se fecha para a influência maligna e toda espécie de maldade do crente. Ele impede que essa maldade ela flore. E ao fazer isso, ele vai santificando o homem, separando o homem para Deus, especialmente nessa área. Lógico que tem outros aspectos do fruto do Espírito, mas essa área do domínio próprio age exatamente neste ponto de perigo, porque é a área de conflito do homem, aonde está exatamente o livre-arbítrio, né, que impede que o homem faça o bem que ele quer e acabe fazendo o mal que ele não quer fazer. É interessante, não é? Se você é crente, portanto, mas não consegue dominar a sua natureza, alguns instintos que você tem, você já sabe que é esse aspecto do fruto do Espírito que você tem que trabalhar, pedindo a Deus que lhe restaure esse poder, lhe restaure essa graça, né, de poder combater nessa área. Amém? Portanto, meus irmãos, se o coração do homem é de Jesus, né, se Jesus faz morada no coração deste homem, ele é impenetrável pelo mal, amém? Os maus pensamentos não têm lugar, amém? Jesus cuida desse coração do homem, enche de paz, enche de alegria, de gozo no Espírito. Mas se o coração dessa pessoa não é controlado por Jesus, ele tem um problema e digo um problemão. Sabe por quê? Porque a sua natureza está debaixo do pecado. Quem domina ela é o pecado. Não há bem que resida nele, bem para salvação. Ele pode ser filantrópico, ele pode ser amoroso, ele pode ser tudo, mas não vale para a salvação essa bondade toda. Há um grande peso que o puxa para baixo. Inevitavelmente ele peca, ele está servil sob o pecado. Mas Jesus Cristo é a solução para o problema do pecado, amém? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se você entregar o seu coração para Jesus, você vai estar livre do pecado, livre da influência do pecado e livre do peso do pecado. Terminando esse vídeo, ao crente é recomendado pensar nas coisas que são de cima, nas coisas que são do céu. Colossenses capítulo 3, verso 2. Às vezes a natureza humana, também chamada de carne, como nós já falamos aqui, ela vai tentar sobrepujar a natureza espiritual que habita em nós. Isso Paulo diz em Gálatas, que o espírito luta contra a carne e a carne contra o espírito, sabe para quê? Para a gente não fazer o que quer, para o homem poder decidir a favor do mal e não a favor do bem. Contudo, irmãos, se nós seguirmos a recomendação de Paulo lá em Filipenses capítulo 4, verso 8, onde ele diz as coisas das quais nós devemos pensar que é segundo Cristo, né?
ele garante que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém? Se você gostou desse vídeo, eu quero pedir a sua ajuda. Ajude-nos a abençoar outras vidas através da palavra de Deus. Curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal se você não é inscrito. Nós trabalhamos aqui para abençoar vidas. E você interagindo conosco através desses meios que o canal oferece para interação, você estará ajudando nós a abençoarmos vidas. No mais, que Deus os abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.